O exorcismo é um ritual que tem como objetivo expulsar espíritos e demônios de um ser vivo ou de alguma área dita como amaldiçoada. O ritual é uma ação carregada de simbolismos, formalizada e pré-determinada, normalmente praticado num ambiente particular, de forma regular e periodicamente. Estes rituais atuam através da invocação de espíritos, mas comprovadamente apenas afetam o campo emocional das pessoas, estimulando-a da mesma forma que uma situação de perigo estimula o medo. O medo é um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer algo desconhecido ou por se sentir ameaçado. O exorcismo e a possessão geram temor em algumas pessoas, mas a ciência, contrariando a igreja, tenta acabar com o medo delas, provando que o exorcismo apenas influi na mente humana e não tem nenhuma ligação com forças maiores. A ciência é o conhecimento, ou sistema de conhecimentos que engloba verdades gerais, obtidas e testadas através de métodos científicos. Possessão ou doença? Ritual real ou falso? Como a sociedade vê o exorcismo? As igrejas cristãs pregam a existência da bondade, que seria a perfeição a ser alcançada, que deve ser aplicada no tratamento a outras pessoas, animais ou objetos. E também prega a existência da maldade, que é cometer alguma coisa fora da ética imposta pela igreja, às vezes não concordando com os padrões da sociedade da época. A maldade, ou as forças do mal, são as responsáveis pelas possessões, e é liderada pela figura de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus. Ele tem o poder de possuir corpos de seres vivos, mas assim como seus fiéis seguidores, os demônios, que são seres intermediários entre Deus e os homens. Espíritos do mal, demônios e Deus são conceitos criados pela igreja, sem nenhuma comprovação por métodos científicos. As pessoas aceitam como verdadeiros baseados em sua fé. A ciência sempre buscou, e ainda busca explicar o que seriam as supostas possessões. Em alguns casos, através de investigações, concluiu-se que a pessoa possuída sofria de demonio-mania. A demonio-mania é um distúrbio mental, no qual a pessoa acredita estar possuída por um espírito do mal, e podem ser resultados de uma lesão cerebral. Muitos casos foram desvendados com a demonio-mania, e outros não passavam de farsas, apenas com o objetivo de captar a atenção da mídia. A farsa é uma modalidade burlesca de peça teatral, caracterizada por personagens e situações caricatas. Porém, existem casos em que o indivíduo não sofre de demonio-mania, e também não se tratavam de farsas, pois nenhuma pessoa consegue fingir, durante uma suposta possessão, convulsões reais, levitação, entre outros. Mas estes casos, com convulsões, levitações e até contorções, teriam alguma explicação? Além da demonio-mania, a ciência já considerou a possibilidade de que esses quadros de possessões tratarem-se de alucinações. Ou também casos de epilepsia. Epilepsia é uma alteração na atividade elétrica do cérebro, temporária e reversível, que produz manifestações motoras não intencionais, sensitivas, sensoriais, psíquicas ou neurovegetativas. Mas todos os casos intrigantes de possessões ainda não seriam explicados por causa das mudanças de voz radicais, contorções, levitações e o poder de movimento de objetos, relatados em algumas narrativas. Por isso, até hoje, a ciência tenta eliminar a necessidade da fé para interpretar esses eventos. Mas ainda há muito a se avançar nas pesquisas para se eliminar qualquer explicação não científica. Talvez nunca consigamos atingir esse ponto de desenvolvimento, já que existem fatos difíceis de serem compreendidos. A demonio-mania explicou uma grande parcela dos casos, mas outros nem necessitaram de explicações rigorosas, pois não passavam de farsas, apenas com o objetivo de atrair a atenção da comunidade, ou até com função de influenciar pessoas. Com essas armações, carregadas de emoção, golpistas influenciaram as pessoas, que ficam confusas ao ver manifestações de tal intensidade,
e acabam aceitando imposições dos disfarçantes. Para se protegerem dessa ameaça, seja por filiação a uma seita ou até pelo famoso dízimo. O dízimo é a 10ª parte da renda de uma pessoa, pago voluntariamente ou através de taxa ou imposto, normalmente para manter a igreja. A igreja criada por Edir Macedo cobra dízimos e faz as chamadas sessões do descarrego, que são exorcismos em massa feitos em uma celebração, que, segundo ele, retiram espíritos ruins dos corpos das pessoas que dela participam. Esta igreja é o principal exemplo de casos em que o exorcismo tem como objetivo influenciar pessoas, já que essa instituição tem, inclusive, pessoas treinadas para convencer outras a participarem. Instituições são organizações ou mecanismos sociais que controlam o funcionamento da sociedade e dos indivíduos. Uma pessoa com baixo nível crítico, influenciável ou inclusive atravessando uma fase ruim, em que se encontra vulnerável, acreditam fielmente nas palavras do pastor e criam uma dependência pela proteção que ele exerce sobre ela. O pastor é uma espécie de ministro da igreja, administrando essa organização. Com a percepção da pessoa alterada ou induzida, elas passam a acreditar que necessitam constantemente da ação do pastor e criam uma dependência perigosa, pois deixa a pessoa vulnerável aos caprichos de seu tutor espiritual.